Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa entender. Eis que vem com as nuvens. Eis que vem com as nuvens. Se você puder, alguém que estiver aqui, né, puder comentar para mim na live o versículo que eu acabei de ler, eu vou ficar grato. Se você puder criar essa interação comigo, se você tiver uma Bíblia digital, e se você puder colar para mim esse versículo no comentário, se você puder para mim colar esse versículo no comentário, eu vou ficar muito grato. Então o versículo 7 está dizendo que ele vem com as nuvens. Aqui está falando sobre a volta do Senhor. Então observa que João, ele começa a ter a revelação, ele começa a ver o extraordinário, mas de repente, no meio de toda a visão que ele está tendo, parece que ele é transliterado para um futuro muito além do que ele está propriamente vivendo. Porque você que assistiu a aula anterior, você possivelmente vai lembrar do que eu estou falando, quando eu falei sobre o Deus que era, o Deus que é e o Deus que há de vir. O nosso Deus, ele habita na eternidade. Deus, ele mora na eternidade. Deus, ele não mora no tempo. O tempo é o parênteses que Cristo abriu na eternidade para se comunicar comigo e com você. Então, o que nós precisamos entender? Quando João está tendo essa visão, ele está tendo uma visão não no tempo, ele está tendo uma visão na eternidade. Nós já falamos sobre isso aqui, ok? Agora preste atenção, um detalhe importante. Quando ele vai falar no versículo de número 7, que o Senhor ele vai vir com as nuvens, ele está dizendo isso. Obrigada, irmã Neia, obrigada, tá? Eu vou acompanhar com vocês o texto, tá bom? Vou acompanhar com vocês o texto escrito aí na tela, que vai ficar muito melhor para a gente entender, porque você lê comigo aqui. Então está dizendo assim, eis que vem com as nuvens. Quando o texto diz que ele vem com as nuvens, está falando exatamente sobre a vinda do Senhor. Agora entenda. Quando eu falar alguma coisa que você achar que é relevante, eu quero que você comenta. E anota, tá? Principalmente fazer anotação no seu caderno e na sua Bíblia. Agora entenda. Quando a Bíblia diz que ele vai vir com a nuvem, não está falando do arrebatamento. Está falando da vinda do Senhor Jesus. Está falando da vinda dele. Ou seja, quando o João, ele diz assim, eis que vem com as nuvens, está falando do regresso do Senhor Jesus com os santos que vêm com ele. Entende? Então esse texto de Apocalipse 1:7, ele está intimamente ligado com Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8 ao versículo de número 11. Se você puder colar para mim aí, Atos 1, capítulo 1, versículo 8, 9, 10 e 11, eu vou ficar grato. E eu vou ler com você, aqui na minha Bíblia, Atos 1, verso 8. Vamos ver a ligação que tem o versículo de número 7 do Apocalipse com Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vamos lá que você vai entender algo impactante. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, 9, 10 e 11. Eu quero ler 3 versículos com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Então João, ele já está vendo Cristo voltar. Essa visão de Apocalipse 1:7 não está falando do arrebatamento. Está falando 7 anos depois do arrebatamento, ok? Nós vamos estudar esse assunto mais para frente, mas só para você entender. Apocalipse 1:7 é 7 anos depois do arrebatamento dos crentes fiéis, ok? Então, quando você e eu for arrebatado, quando você que me ouve, for arrebatado pelo Senhor, ele não vem, é nós que vamos. Consegue entender ou não?
Então, não é aqui, o arrebatamento não é Cristo que vem. No arrebatamento, é a igreja que vai, ok? Dá para pegar? No arrebatamento, não é Cristo que vem. No arrebatamento, é a igreja que vai. Tudo bem até aqui? Obrigado mais uma vez a irmã que colou para mim aqui o versículo. Ok? Eu vou ler aqui no versículo que está aqui na tela, tá? Mas o meu texto aqui é a mesma coisa, beleza? Se mudar alguma coisa eu falo para vocês. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, aqui já está claro que o Senhor nos chamou para ser testemunha. Eu falei na aula passada sobre o que é ser testemunha. Ser testemunha é testificar que viu. Lembra que a gente explicou sobre o testificar, que João testificou? Ou seja, ele viu, ele é uma testemunha ocular. Verso de número 9, Atos 1:9. Nós estamos relacionando Apocalipse 1:7 com Atos 1:9 agora, para você entender. Tendo ele dito isto, tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima. Na minha tradução, vai estar assim: tendo ele dito isto, ele foi levado às alturas. Na sua tradução, pode estar: foi levado para cima, ou foi levado nas alturas, ou foi levado às alturas. Não tem problema. A ideia é que ele subiu, tá? Vamos continuar. Enquanto eles olhavam, quem é que olhavam? Os discípulos. E uma nuvem o recebeu. Preste atenção, irmão. O detalhe está aqui. O que diz Apocalipse 1:7? Eis que vem com as nuvens. Ele vem com as nuvens, Ele vem com as nuvens, Apocalipse 1:7. Por que ele vem com as nuvens de Apocalipse 1:7? É porque Atos 1:9 está dizendo que quando ele morreu e ele ressuscitou, e ele é levado às alturas, uma nuvem pega ele lá, e uma nuvem o recebeu. A minha tradução tá: e uma nuvem o recebeu, a mesma coisa, e ocultando-o aos seus olhos. Agora preste atenção. Deixa eu ver se eu consigo aqui pincelar para você de uma maneira rápida, para você entender. Imagina os discípulos estando no monte. Isso aqui meu desenho é muito bom, mas para você ter uma ideia, os discípulos estão no monte. Aqui estão os discípulos no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, tá? O Monte das Oliveiras. Então Jesus, ele começa a subir, e os discípulos estão vendo Jesus subir. Quando de repente ele é levado às alturas, Cristo é levado às alturas como a nuvem. A nuvem vai ocultar Jesus dos olhos dos discípulos. Consegue entender? Então a ideia é: Jesus está no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Os discípulos também estão aqui, tá? Aí Jesus começa a subir, e a nuvem vai pegar Cristo e vai ocultar ele dos olhos dos discípulos, ok? Então a ideia é: os discípulos estão olhando para Cristo, a nuvem vem, pegou Jesus, escondeu ele e levou ele para o céu. Então os discípulos não mais viram a Cristo. Não viram mais a Cristo. Por quê? Porque a nuvem ocultou. Versículo 9, a nuvem o ocultou. Verso 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco. São os 2 anjos, 2 varões. Apareceram. Verso 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Olha a pergunta dos anjos. Esse Jesus que dentre vós
foi elevado para o céu. Olha o detalhe do versículo 11. Este Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir. Ele vai vir. Ele vai vir como? Como para o céu o viste ir. Agora entenda, como é que o Cristo, ele foi levado ao céu? Ele foi levado na nuvem, versículo de número 9. Ele foi levado na nuvem. Então a nuvem levou ele. Só que no versículo 11, o anjo está dizendo, os varões estão dizendo assim: ei, varões galileus, por que vocês estão assustados? Não se assuste, porque da mesma maneira, da mesma forma que vocês viram ele subindo, ele assim também vai voltar. Amém? E como é que ele vai voltar? Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens. E por que ele vai vir com as nuvens? Ele vai vir com as nuvens porque Atos capítulo de número 1, versículo de número 9, vai dizer que a nuvem levou ele e ocultou ele. Então, se ele foi para o céu na nuvem, ele vai voltar também na nuvem. Consegue entender? Amém até aqui? Então a ideia é, só que esse regresso dele é um regresso que ele vai vir. Vamos lá voltar em Apocalipse. Ele vai vir nesse regresso, que ele vem com as nuvens, Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Agora aqui a gente precisa entender uma coisa. Se ele vai voltar com as nuvens, significa que não está falando do arrebatamento, obviamente. E por que não está falando do arrebatamento? Por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, vamos lá ler Mateus capítulo 24, isso é importante você saber. Nós vamos nos atentar a esses detalhes, porque nós estamos falando sobre os dois momentos, tá, do arrebatamento, os dois tempos do arrebatamento, tá? O arrebatamento visível, invisível e o arrebatamento visível. Mateus capítulo 24, vamos lá comigo? Mateus capítulo 24, verso 40, se não me falha a memória. Se você puder copiar para mim o verso 40 e 41, eu ficarei grato. E colar aí, porque eu acompanho você aí no comentário, tá? Mateus capítulo 24. Isso é importante, irmãos, para os nossos dias que estamos vivendo. Eu sei que tem pessoas, como eu falei para vocês, que vai enfrentar lutas e guerras para poder estudar, para poder meditar no livro do Apocalipse, tá? Porque é guerra mesmo. É guerra mesmo. Porque o diabo não quer que você entenda o Apocalipse, ele quer que a gente não entenda, mas nós vamos entender ele, tá bom? Mateus capítulo 24, versículo 40 e 41. Deixa eu ver se é esse mesmo. Se alguém puder ver para mim aí. Amém? Isso. Vamos ler Mateus 24, do versículo 40 até o 44, tá? Mateus capítulo 24, versículo 40 até o 44, ok? Vamos lá, eu vou começar lendo aqui na minha Bíblia. Se alguém... Eu estou com uma dor nas costas, que Deus me livre. Se alguém colar para mim o versículo, Mateus capítulo 24, verso 40 até o 44. Diz assim o versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Observa, estarão dois no campo, será levado um e deixado o outro, tá? Versículo 41, estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vai prestando atenção no detalhe, vai marcando, marca isso, que isso é importante. Isso, a irmã colou para mim aqui, verso 40 e 41, tá?
Aí nós vamos ler também o 42, 43 e o 44, tá bom, pessoal? Olha ali, ó. Olha ali. A irmã colou ali o versículo, ó. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Então, a ideia é, tem duas pessoas, dois homens. Isso é importante. Se você quiser marcar esse detalhe, ó, o versículo de número 40, estarão dois no campo, significa que está falando para os homens. Versículo 41, estarão duas no moinho, falando para a mulher. Ou seja, tanto para homem quanto para mulher, a sentença é a mesma. Consegue entender? A ideia é, tanto para homem quanto para mulher, vai funcionar da mesma maneira. Ok? Agora vamos ler o versículo de número 42. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, olha isso aqui que interessante, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Agora preste atenção num detalhe importante. Estarão dois no campo. Pastor, estarão dois no campo, estarão dois no moinho. Está falando de um crente e do ímpio. Não, irmão. Não está falando de um crente e do ímpio. Pastor, estarão dois no campo. Está falando de algo simbólico. Não, a ideia aqui é o seguinte. Estarão dois no campo, ou seja, estarão dois no campo, dois no moinho, significa que se os dois estão no campo, significa que os dois estão fazendo a mesma coisa. Estão fazendo a mesma coisa. Então, qual seria a ideia de estar dois no campo? Eu estou falando com vocês porque é o seguinte. Aqui está dizendo no versículo de número 43 que o Senhor virá como um ladrão. Então, porque se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, então ele vigiaria, ele não vacilaria. A ideia é essa. Só que em Apocalipse 1,7 está dizendo que ele vem com a nuvem e todo olho verá. Só que o texto aqui está dizendo que ele vem como um ladrão. Parece contraditório, mas não é. Por quê? Porque porque está falando de dois eventos, dois momentos. Um momento está falando que ele vem como ladrão, ou seja, quando o ladrão vem, ninguém sabe a hora que ele entra. Um ladrão profissional, quando ele entra para roubar, a gente só dá falta. A gente só percebe que o ladrão entrou e saiu quando a gente dá falta de alguma coisa. É ou não é? Então, se você, por exemplo, se o ladrão entra numa casa, rouba e vai embora e ninguém vê, quando é que você vai perceber que o ladrão esteve ali? Quando você for procurar aquela coisa que foi roubada e não encontrar. Então a ideia do texto não é que Cristo é um ladrão, mas é que ele virá como um ladrão. Ele virá em um momento em que ninguém espera. E deixa eu falar algo para você. O momento que estamos vivendo agora é o momento propício para o arrebatamento acontecer. Por quê? Porque é o momento em que muita gente não está vigilante. É o momento em que muita gente está desapercebida. Então, quando Apocalipse 1,7 está dizendo que ele vem com as nuvens, e Atos 1,9 está dizendo que ele vai vir com as nuvens porque ele subiu na nuvem, significa que todo olho vai ver. Só que quando ele vem como um ladrão, nem o olho vai ver. Por quê?
Porque se a gente soubesse que ele viria, todo olho fosse ver ele vir, a gente não necessitaria de ficar vigiando. Não, eu sei a hora que vem, quando ele for vir eu vejo, não necessita de vigiar. Então a ideia é, você tem que vigiar, porque você não sabe a hora que o Filho do Homem vai vir. Você não sabe, então fique atento. Agora preste atenção, estarão 2 no campo, estarão 2 no moinho. O que é que está falando isso? Está falando de um crente e de um ímpio? Não, está falando de 2 crentes. Está falando de 2 tipos de pessoas que servem ao mesmo Deus. Vou lhe dar um exemplo. Suponhamos que eu sou um pastor de igreja e suponhamos que você também é um pastor de igreja ou uma pastora. É um exemplo. Isso acontece em todos os ângulos, tá? Eu estou dando um exemplo de pastor, porque a gente sabe que é um cargo de alta responsabilidade. Mas a ideia é, suponhamos que eu como um pastor e você como um pastor ou como uma pastora. Então você é uma pastora sênior, você é um pastor sênior, eu sou um pastor. Aí, nós estamos no campo fazendo a obra. Estarão 2 no campo. Se estão 2 no campo, significa que estarão fazendo a mesma coisa. Consegue entender ou não? Estarão 2 no moinho. Se as 2 estão no moinho, significa que estão fazendo a mesma coisa. É simples. A ideia de entender é essa. Você precisa olhar para o texto com um olhar espiritual, de revelação e com o coração. Não com soberba, mas com humildade de coração, para que o Senhor te revele. Então estão 2 no campo, estão 2 no moinho. Significa que são 2 pessoas fazendo a mesma coisa. Só que, olha o que está dizendo, um deles será tomado e o outro será deixado. Se um é tomado e o outro é deixado, por que um é tomado e o outro é deixado se os 2 estão fazendo a mesma coisa? Eu vou abrir essa pergunta para você, que eu quero agora... A hora já está avançando. Eu quero interagir com você que está aqui comigo. Eu vou te fazer essa pergunta e eu quero que você responda. Pastor, eu não sei se a minha resposta está correta, não tem problema. Ninguém está aqui para poder falar, para poder apontar você com certo ou com errado, não. Nós estamos aqui para aprender. Nós vamos aprender juntos. Então eu quero que você me responda agora, pense com humildade no coração, como você nunca havia pensado antes nesse texto. Estarão 2 no campo, estarão 2 no moinho. Um será tomado e o outro deixado. Se estão 2 no campo, significa que estão fazendo a mesma coisa. Então não pode ser um crente e um ímpio. Até porque Deus não toma, irmão, mão de um ímpio para exortar um filho dele. Não, Deus não faz isso. Deus não. Então, se ele quer corrigir um filho dele, ele vai usar exemplo de filho dele. Ele vai usar exemplos do filho dele, tá? Para o outro que ficou, ser o testemunho. Quer entender? O curioso parece até injusto. Seria para testemunho ocular? Muito boa aí a colocação das irmãs. Parabéns. Parabéns. Agora, o negócio parece injusto. Parece injusto. Porque se os 2 estão fazendo a mesma coisa, por que um é levado e o outro é deixado, né? Só que a ideia é, quando o texto diz, porque um não estava vigilante, estava fazendo a mesma coisa, mas um fazia com amor e outro não. Boa resposta. Boa resposta. É isso aí, pessoal. É isso aí, ó. Começa a pensar, a olhar para o texto pensando. E a gente começa a descortinar as revelações do texto. Essa é a ideia. Qual que é a ideia? A ideia é, se os 2 estão fazendo a mesma coisa, um vai e o outro fica. Para dizer que o que viu ser o instrumento para a transformação de vidas, falta de vigilância talvez, é isso aí. A ideia é, faltou vigilância. Mas como é que esse que ficou deixou de vigiar?
estava fazendo a mesma coisa, não vigiou, ele vai servir de testemunha. Agora entenda, ele não vai ser condenado, tá? O que ficou, ele é salvo, entenda isso aí. Por que que ele é salvo? Porque a salvação de Deus, Cristo, quando ele morreu na cruz, ele morreu para garantir que eu e você fôssemos salvos. O que é que me salva? A Bíblia diz em Efésios 2,8 que pela graça sois salvos mediante a fé. Então eu sou salvo pela graça quando eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus, eu sou salvo. Então, como o Cordeiro de Deus, o sangue dele não muda, ele nesse exato momento, ele já me salvou porque eu criei nele. Só que esse que ficar, ele vai servir para ser testemunha, como os irmãos disseram, vai ser testemunha. Só que ele não vai perder a salvação. O diabo não vai ganhar essa pessoa para ela. Amém? Exatamente, não será raptado, porém será salvo. Exato. Ele não vai ser raptado, ele não vai ser arrebatado, mas ele será salvo. Só que por quê? Por que ele fica? Para o cumprimento da palavra do mestre. Exato. Só que a ideia é, esse que ficou, se estava fazendo a mesma coisa, ficou por um simples motivo. Porque estava fazendo a mesma coisa, mas com o coração errado. Consegue entender? Então ele estava fazendo a mesma coisa com o coração errado. Eu vou te dar um exemplo. Eu, como um pastor, suponhamos que eu não sou pastor sênior de igreja, mas suponhamos que eu fosse um pastor sênior de uma igreja. Se eu fosse um pastor sênior de uma igreja, e você também fosse um pastor sênior de uma igreja, você está fazendo a obra com sinceridade, fazendo com amor. E eu estou fazendo só com interesse, com maldade no coração. Eu faço a obra, mas eu vivo na prostituição, eu vivo mentindo, vivo adulterando, vivo passando a perna nos irmãos. Eu faço um monte de coisa. Eu estou na frente de uma obra, mas eu vivo fazendo coisa errada. A intenção do meu coração nunca foi uma alma. A intenção do meu coração sempre foi meu bel prazer. O meu coração nunca esteve no reino de Deus. O meu coração sempre esteve apegado às coisas da terra. Então estarão dois no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Por quê? Porque apesar de estarem fazendo a mesma coisa, a intenção do coração era errada. Amém? Então assim, eu vou voltar em uma outra aula depois, só para a gente falar sobre Mateus 24, tá bom? A gente vai tirar um tempo só para falar sobre isso. Eu acabei vindo aqui para poder fazer uma citação para você, a gente acabou ficando. Mas vamos retornar ao Apocalipse? Vamos voltar para lá? Mas a ideia é, aqui ele vem arrebatar a igreja, depois do arrebatamento, 7 anos depois, então ele vem com as nuvens, né? Vamos lá, Apocalipse 1:7, já vou concluir, pessoal, tá? Eu vou concluir já, beleza? Amanhã eu vou vir, a intenção é que amanhã eu fale sobre as 7 igrejas do Apocalipse para você, tá? Amanhã eu tô com a intenção de falar para você o que as 7 igrejas do Apocalipse representam, o que as 7 igrejas do Apocalipse significa, qual é a história dela, tá bom? Não tinha o coração contrito a Deus. Irmãos, eu falo para vocês, deixa eu falar algo para você. Eu estou estudando, eu estudo o Apocalipse desde os anos de 2008 para 2009. Em 2009 eu comecei a estudar escatologia. E desde sempre, eu sempre fui fascinado pelo livro do Apocalipse. E por muito tempo eu preguei a palavra do Senhor, pregava só sobre escatologia, sobre o arrebatamento. E hoje, irmãos, quando eu paro diante do livro do Apocalipse para me ler, para me estudar ele com o meu coração no livro, eu choro.
Eu choro, irmão. Eu choro mesmo quando eu começo a ler as palavras que está escrito. Porque no livro do Apocalipse eu vejo a graça de Deus manifestado como nunca eu vi nos outros livros. No livro do Apocalipse eu vejo o Deus, irmãos, que teve coragem de dar o seu Filho por resgate a mim e a você. Então entenda uma coisa, estamos vivendo dias difíceis, dias tenebrosos, porém, ainda não é o fim. Pastor, o que é que vai fazer Cristo regressar para levar a igreja no arrebatamento? Não vir nas nuvens. Porque quando ele vir nas nuvens, nós vamos vir com ele, tá? Nós vamos vir com ele. Nós vamos aprender isso daqui a pouco. Nós vamos vir com ele quando ele vir com as nuvens. Porém, quando ele arrebatar o povo dele, quando ele raptar o povo escolhido, os vencedores dessa terra, os que venceram, quando ele nos levar para junto dele, vai ser um triunfo, vai ser algo emocionante. E quando eu começo a ler o livro do Apocalipse, eu fico extremamente emocionado. E por que eu me emociono, irmãos? Simples, porque aqui está o amor imaculado de Deus, a promessa que ele fez para mim e para você. Aqui no Apocalipse está a revelação de quem Cristo é. Aqui no Apocalipse está o destino do diabo. Aqui no Apocalipse está a Nova Jerusalém, os metros quadrados da Nova Jerusalém, os detalhes da Nova Jerusalém, onde nós vamos morar um dia. Consegue entender ou não? Então, a igreja será arrebatada, o povo de Deus será arrebatado. Mas aquele que não está com o coração no reino, aquele que não está com o coração, eu sirvo a Cristo, mas assim, eu não quero saber de mais nada, eu estou aqui só por interesse, eu estou aqui só... Não, esse tipo de gente não perde a salvação, serão salvos. Por quê? Porque a primeira coisa quando você vem para Cristo, quando você confessa a Ele, o que Ele te dá de início? Vida eterna. Se Ele te dá vida eterna, significa que é eterno, então você não vai perder. Amém? Só que eu quero falar com você amanhã, eu quero pincelar para você sobre os aspectos das 7 igrejas. Eu sei que o livro do Apocalipse nós levaríamos aqui meses para estudar. O nosso desafio é estudar ele numa semana, e você sabe que olhando para o livro como a gente está olhando, a gente demanda tempo para a gente poder estudar assim. Mas deixa eu finalizar com vocês. Aqui, pelo menos o versículo 7 e 8. Então vamos lá. Então a ideia é que ele volta, né, nas nuvens depois dos 7 anos, aí a gente vai vir com ele, como lá na carta de Judas, versículo 14 está escrito. Vamos ler o versículo 8, versículo 7 ainda. Até mesmo, olha aqui, ó, isso que vem com as nuvens, e todo olho verá. Então aqui todo olho vai ver. A pergunta é, como é que todo olho vai ver? Todo olho vai ver quando ele estiver vindo. Vai filmar e vai passar na internet em forma de uma live? Todo olho verá. Será que é quando ele vem e vai estrondar o céu e todo olho vai vir? Vai ver? Porque a ideia é o seguinte. Lembra que a gente viu lá em Atos 1, que assim como ele foi, da mesma forma ele vai voltar, então ele vem com as nuvens. Agora preste atenção, ele quando se ascendeu às alturas, lá em Atos 1, ele estava no Monte das Oliveiras. Então quando ele voltar com as nuvens, ele não pode voltar aqui no Brasil, ele não vai voltar nos Estados Unidos, não. Ele vai voltar em Jerusalém, exatamente no Monte das Oliveiras, de frente para a porta do grande templo. Então ele vai vir exatamente no Monte das Oliveiras. Pastor, por quê? Porque os anjos falaram que assim como ele foi, assim ele vai voltar. E como é que ele foi? Ele saiu, observa, ele estava no Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras, ele foi levado até as nuvens. Quando chegou nas nuvens, a nuvem pegou ele e encobriu ele e levou ele até o céu. Aqui, João não está vendo o Cristo depois da nuvem aqui, a chegar ao céu. Os discípulos não viram Jesus chegar até o trono. Os discípulos não viram, porque a nuvem encobriu ele. Só que teve um profeta na Bíblia que viu Jesus
Lá em Atos 1, quando ele vai até a nuvem pega e oculta ele, dali até o trono, teve um profeta que viu. E antes da gente dar continuidade aqui, vamos lá em Daniel. Daniel, deixa eu só achar o versículo aqui, eu acho que é Daniel, capítulo 5. Se não me falha a memória, capítulo 5 de Daniel. Deixa eu ver se é esse mesmo texto. Capítulo 5. Deixa eu ver se é esse. Não, não é o capítulo 5. Capítulo 7. Vamos lá rapidinho, irmãos. Vamos rapidinho comigo. Daniel 7, 13. Daniel 7, 13. Daniel 7, 13. Daniel 7, 13. Daniel. Vamos lá em Daniel. Aí, irmão, a sua ficha vai cair agora. Agora a sua ficha vai cair. Você consegue colar para mim? Daniel, capítulo 7, versículo 13. Aí você vai entender tudo que eu estou falando até agora. Porque eu já estou partindo para o encerramento, mas eu preciso... A minha ideia é pincelar com você, mas, irmão, não dá. A gente quer mostrar os detalhes. Daniel 7,13, tá? Enquanto alguém consegue colar para mim... Pastor, o que vai acontecer com aquele que está salvo, mas foi deixado? Irmã Ivone, os salvos que foi deixado, eles vão passar por um processo que a Bíblia chama de disciplina. Sempre que a gente estiver lendo a Bíblia, você vai ver Cristo dizendo assim, sempre você vai ver Cristo dizendo assim, esse que entrou na festa, pega ele e lança ele aonde? Nas trevas exteriores. Esse que vai ser lançado nas trevas exteriores é exatamente os que ficaram. Na aula passada eu falei para os irmãos que inferno não é um nome bíblico. Inferno, ele vem do latim. A nossa Bíblia, ela foi escrita em hebraico, em grego e algumas palavras em aramaico. Só que, porém, a nossa Bíblia foi traduzida do grego para o latim, o Novo Testamento. Aí, do latim, ela foi traduzida para o português. Então, nessa tradução do latim para o português, colocaram palavras na Bíblia do latim. Então, eles quebraram o padrão, tiraram textos originais. Então, a palavra inferno não é uma palavra bíblica. A palavra bíblica é Vale de Rinom, que você vai encontrar algumas vezes na Bíblia, e também o original do grego é Hades, e do hebraico no Antigo Testamento é Siol, que dá o sentido das profundezas da terra, os lugares mais baixos da terra. Na aula 1, eu mostrei para vocês um desenho, não sei se você lembra, o desenho do Hades, do abismo, onde fica o Hades, onde fica o abismo, a separação do lugar de tormento, do lugar de consolo, um desenho de um seminário que eu fiz, um seminário americano, de um doutor da escola Osana, ou School, né? Eu não sei falar inglês não, mas enfim, ele disponibilizou o desenho e eu mostrei para vocês como que é, entende? Então quem não for arrebatado vai ficar para testemunho, como vocês mesmos comentaram, estava correto, tá? Para testemunho, e também eles vão sofrer um processo de disciplina. Então a Bíblia diz assim, lança ele nas trevas exteriores. O que são as trevas exteriores? É todo lugar fora de Jerusalém. Quando eu e você for reinar com Cristo, todos que não estiverem na Nova Jerusalém estarão nas trevas exteriores, ou seja, fora da cidade, fora do governo de Cristo, porque eu e você vamos governar com Cristo. Nós vamos sentar para governar com Ele. Então é por isso que nós lemos na aula passada, e nós vamos nos atentar também aqui num texto, daqui a pouco tem outro texto falando disso, mas na aula passada nós falamos sobre isso, que Ele nos fez rei
reis e sacerdotes, né? Por que ele nos fez reis e sacerdotes? Porque o rei, peraí, irmão, porque o rei, ele foi chamado para reinar, para governar. Então eu e você fomos feitos reis e sacerdotes com Cristo. É por isso que eu e você vamos governar com ele. Por que rei? Para governar. Por que sacerdote? Porque os sacerdotes moravam no templo. O que é o templo quando morava no templo, no Santo dos Santos? Então agora o templo será Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será o Santo dos Santos ampliado. Será o Santo dos Santos em grande dimensão, aonde vai caber todos nós. Lá no Antigo Testamento, no Santo dos Santos, só cabia o sumo sacerdote. Dentro do lugar santo, só o sacerdote entrava. Mas agora Deus ampliou o Santo dos Santos, chamado Nova Jerusalém, aonde eu e você vai estar lá. Amém? E aqueles que não ficar, vai passar por um processo de disciplina durante 1000 anos. E a Bíblia diz que alguns vão sofrer muitos açoites e outros vão sofrer poucos açoites. Tomara que para aqueles que ficarem sofram poucos açoites, né, irmão? Tomara que não apanhem muito, né? Mas a ideia é, Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens. Isso se dá quando? 7 anos depois do arrebatamento da igreja. 7 anos depois. Então, em Atos 1 nós vemos que ele subiu, ele estava no monte. Deixa eu tentar mostrar para vocês de novo. Ele estava no monte e ele começou a subir. Aí a nuvem veio e pegou Jesus. Aí pegou Jesus e levou ele para onde? Levou ele para o trono. Para o trono, irmão. Eu não sei desenhar um trono. Levou ele para o trono. Então observa. Jesus foi do Monte das Oliveiras até as nuvens. A nuvem pegou Jesus, ocultou ele e levou ele para o trono. Amém? Amém? Agora olha o que diz Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Eu estou lendo aqui, tá? Que a irmã colou. Olha o detalhe. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. E eis que vinha nas nuvens. Então olha assim, olha só. Em Atos 1, ele está no Monte das Oliveiras. Ele vai vai subindo nas alturas. A nuvem pega ele, oculta ele, como nós lemos. E a nuvem pega ele e leva. Os discípulos não viram Jesus chegar da nuvem no trono. Mas o profeta Daniel viu. E eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. Por que está dizendo que ele é como filho do homem? Porque no Novo Testamento, quando ele estava no Monte das Oliveiras, para ser ascendido às nuvens, para ser levado para o céu, ele não foi como um Deus, ele foi como um homem. Jesus Cristo, o mediador, Jesus Cristo homem, o mediador entre o homem e entre Deus, porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se aniquilou da sua forma divina, se fazendo homem, habitou no nosso meio, ele tabernaculou entre nós como homem. Anarabacandaraia. Não aguento, irmão, sou pentecostal, aleluia. Então, como homem, ele foi chegando como homem, agora ele já voltou à essência de Deus, irmão. E ele se dirigiu ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Quem é o ancião de dias? O ancião de dias no Antigo Testamento, para você entender melhor, antes mesmo do mundo ser criado, o Deus Pai era chamado de ancião de dias. O Deus Filho era chamado de o Verbo. E o Espírito Santo era chamado de Espírito do Santo, ou o Espírito
Espírito da verdade, ou também Espírito de Deus. Era o nome do Espírito Santo na antiga aliança. Consegue entender? Então, Apocalipse 1,7 está dizendo, ele vem com as nuvens. Quando é que ele vem com as nuvens? 7 anos depois do arrebatamento. E aonde é que ele vai vir? Eu já vou deixar essa pergunta para você, comenta aí. Ele vai vir com as nuvens. Todo olho vai ver, quando ele estiver vindo com as nuvens, aonde que ele vai pisar? Aonde que ele vai pisar? Comenta para mim, vamos ver se você lembra. Lembra-se aonde ele estava. Lembra-se onde ele estava. Ele estava em Jerusalém, no monte. Estava no monte, ele foi para a nuvem. Da nuvem, o Daniel viu ele chegando no trono. Jerusalém. Então ele não vai vir no Brasil, ele vai vir em Jerusalém. Porque até o lugar tem que ser o mesmo, porque os anjos falaram para os discípulos: varões, porque estáis olhando para o céu, esse que vocês estão vendo subir, ele vai voltar, ele vai descer do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Aleluia! Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E o profeta Zacarias escreveu que quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender no meio. Aleluia! O monte vai se fender e o rio Eufrates, ele vai cortar entre o Monte das Oliveiras e vai desaguar no Mar Morto. E o Mar Morto que estava morto volta a viver. Aleluia! Aleluia! Então ele foi do monte até as nuvens, da nuvem até o trono. E agora, onde Cristo está? Nesse momento, irmão, ele está no trono. Agora preste atenção, Jesus não está no trono dele, ele está no trono com o Pai. Eu vou repetir, o trono de Cristo ainda continua vazio. Nós vamos passar por isso. Nós vamos passar nesse texto. Só que o trono dele ainda continua vazio. O trono de Cristo ainda continua vazio. Pastor, por quê? Porque ele está no trono do Pai. E por que é que o trono do Filho está vazio? O trono do Filho ainda está vazio porque ele está guardando eu e você chegar lá. Porque ele diz, ao que vencer, eu darei de assentar comigo no meu trono. Porque agora ele está à direita do Pai. Ele está no trono do Pai, à direita do Pai. Só que quando eu e você vencer e for ter com ele, ele diz, para você que vencer, eu vou colocar você para se assentar comigo no meu trono. Então o trono de Cristo está reservado para mim e para você se assentar com ele lá. Amém? Então ficou claro para vocês, irmãos, o versículo de número 7, essa primeira parte do texto? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então todo olho vai ver. Ou vai ver pela internet em forma de live, ou vai ver quando todo o povo tem que subir a Jerusalém para adorá-lo. Porque quando ele estiver governando e reinando, todo o povo da terra terá que ir a Jerusalém adorá-lo. Terá que subir a Jerusalém para adorá-lo uma vez por ano. Amém? Todo ano vai ter que estar lá para adorar a Jesus. Tá bom? Então, se vai ser quando ele vir no estrondo, numa live, filmando, ou se vai ser uma vez por ano, toda a humanidade tem que subir lá em Jerusalém para vê-lo, não importa. O que importa é que todo olho vai ver. Amém? Agora, para a gente concluir o versículo 7, diz assim, vamos lá de novo em Apocalipse, e a gente conclui o versículo 7. Eu não vou falar do versículo 8 hoje, tá? Mas amanhã eu vou falar o 8, vou concluir o capítulo 1 amanhã, vou concluir o capítulo 2 amanhã, vou concluir o capítulo 3 amanhã e vou deixar o capítulo 4 para a próxima aula. Mas amanhã, irmão, eu vou acelerar, beleza? Eu sei que é muito detalhe, né? A gente estudar, mas Deus vai nos preparar a oportunidade, irmão, de imergir. Porque a gente pode tirar, assim, dias para ficar imergido na palavra só estudando. Para você que ama a palavra de Deus, irmãos, Deus vai preparar o momento para a gente mergulhar e emergir nas Escrituras de uma forma tremenda, tá bom? Vamos concluir o versículo 7. Até mesmo os que os transpassaram, ou até mesmo os que os
até os mesmos que o traspassaram. Pera aí, irmão. Ai, minha caneta caiu. Então está escrito, esse que vem com as nuvens todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Por que que toda a tribo da terra vai se lamentar? É simples. É simples. Quem é que transpassou Cristo? Os judeus. Os judeus o traspassaram. Então agora, como eles mataram o Filho de Deus e eles acham que o Cristo não volta, porque na verdade, quando Cristo voltar na nuvem, os judeus até hoje esperam o Messias vir na nuvem. Então quando o Messias vir, para eles vai vir nas nuvens. Mas para nós, ele vai nos arrebatar. Nós vamos encontrar com ele, não nos ares. Nós vamos ir direto para o trono dele. Amém? Então a nossa luta hoje é para que possamos estar em pé diante do trono do Senhor. Porque ele vai nos colocar para se assentar com ele. Amém? E todas as tribos vão se lamentar, até mesmo os que o traspassaram. Então, até os judeus, eles vão olhar e vão dizer, puxa vida, agora eu entendi. Nós matamos o Filho de Deus. Era ele. Nós não acreditamos, mas era ele. Era ele. Amém? Então, irmãos, nós vamos ficar por aqui, tá? Porque não dá mais. A gente podia concluir o versículo 8, né, irmãos? Podia concluir o 8. Mas eu vou deixar o 8 para amanhã, tá bom? Eu vou deixar o 8 para amanhã, beleza? Amanhã a gente conclui o 8. Então, para a gente concluir o versículo número 7, vamos ler Zacarias 12:10 e a gente finaliza no texto de Zacarias 12:10. Zacarias 12:10 a gente finaliza, tá? Só para você entender o que vai acontecer com esse que o transpassaram. Ainda em Apocalipse 1:7, vamos ler Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. Se alguém puder colar o texto, ficaria bom. Irmãos, amanhã eu vou programar para a gente fazer lá no canal do YouTube, tá? Eu não estou liberando a live pública para ninguém, tá bom, pessoal? Só para você que está comigo aqui, cadastrado, tá? Então tem muita gente que nesse horário que a gente está fazendo a live, tem pessoas que estão no culto, tá? E elas estão assistindo depois. Então assim, eu vou disponibilizar o link depois lá no YouTube dessa aula aqui também, tá bom? Mas amanhã nós vamos dar um jeito de fazer lá no canal do YouTube. Se não fizer lá, a gente volta para cá. Eu vou editar aqui, configurar o grupo para ficar fácil para vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá, Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. Tá aqui. Zacarias 12:10. Isso, obrigado, filha. Tá aí, ó. A irmã já colocou pra gente, ó. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram. Então olha que a profecia que o Senhor já sabia que ia acontecer. Eles vão olhar. Os habitantes de onde? Os habitantes de Jerusalém. Por quê? Porque foram os judeus que transpassaram o Cristo. E olharão para mim a que transpassaram, e prantearão, eles vão se lamentar, eles vão chorar, dizendo, matamos o Filho de Deus. Como quem pranteia por um unigênito. Quem é o unigênito do Pai? Cristo. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Quem é o primogênito do Pai? Cristo. Tá bom? Então aqui está a profecia em Apocalipse, está a profecia de Zacarias, a mesma de Apocalipse. Então muito em breve
quando o regresso do Senhor acontecer, Ele nos levar, tá? Aqueles que negaram o Filho de Deus vão se lamentar. Até mesmo os judeus que o mataram, que os transpassaram, que o traspassaram, eles vão se lamentar. Amém? Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Conseguimos estudar o versículo de número 7. Você vê que são detalhes, não dá pra gente acelerar. Mas amanhã eu vou ter que acelerar, irmão. Senão a gente não vai conseguir concluir nosso desafio dos 22 capítulos aí nessa semana. Não é verdade? E eu creio que Deus vai preparar uma oportunidade extraordinária para que possamos imergir mais profundo ainda, tá? Então, eu estou fazendo de tudo para resumir esses versículos também, porque se fôssemos estudar de fato o Apocalipse com profundidade, nós ficaríamos velhinhos aqui, mergulhados nesse livro, e não acabaria o conteúdo. Amém? Então amanhã eu te vejo mais uma vez às 20 horas pelo horário de Cuiabá e às 21 horas pelo horário de Brasília, tá bom? Eu vou pedir para você, se você puder, ou gravar um vídeo, ou mandar uma mensagem lá no WhatsApp do suporte, comentando da aula de hoje, o que você achou dessa aula. Apesar de termos estudado apenas o versículo 7, né? Mas eu creio que você entendeu, tá? Antes de eu concluir a aula, eu quero perguntar para você. Ficou alguma dúvida, irmão, quanto ao versículo? Você quer fazer alguma pergunta? Pastor, faltou uma dúvida, eu fiquei com uma dúvida aqui no texto, pastor. Não compreendi direito. Não, pastor, ficou esclarecido aqui o versículo 7. Ele vem com as nuvens. Ele vai vir 7 anos depois do arrebatamento com as nuvens. Todo olho vai ver. Se vai ver ele vindo na nuvem ou se vai ver ele em Jerusalém, não importa. O que importa é que todo olho vai ver e essa profecia vai se cumprir. E o que é mais importante, que assim como ele foi, assim ele vem. Todos os versículos que eu citei para você, eu faço questão que você anote, que você deixe marcadinho no cantinho da sua Bíblia. Enquanto a gente estudando, eu fui marcando aqui também, ó, para a gente poder não se perder, tá bom? Então marque. Ele foi do monte nas nuvens, da nuvem, do monte até as nuvens, os discípulos viram. Das nuvens até o trono, Daniel viu. E do trono para a nuvem e da nuvem para o monte, João do Apocalipse viu. Amém? Obrigado pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe. Foi muito bom ter você mais uma vez aqui. Muito obrigado. Se você puder convidar pessoas para se inscrever nessa semana, eu creio que Deus vai nos proporcionar aulas ainda mais extraordinárias. Eu estou para mudar de local, onde eu vou preparar o meu escritório para fazer as aulas melhor para você. Vamos melhorar a iluminação, nós vamos melhorar a interface, a performance aqui, para que você venha, para que venha ficar melhor para você, tá bom? E eu vou estar te encaminhando a tarefa dessa aula, tá? Então fique atento para a tarefa que eu vou te mandar amanhã, tá bom? Então eu te mando a tarefa amanhã, possivelmente no finzinho da tarde, tá bom? E para você que já recebeu a tarefa da aula anterior, responde lá, tá? Não precisa mandar a resposta para mim, essa é para sua compreensão, beleza? Mas se você puder convidar pessoas, se você puder, talvez agora, né? Eu vou fazer aqui, irmãos, ó, eu vou dar um joia aqui, aí você printa a tela aqui a tela do celular e vai lá e marca, né? Marca lá no Instagram, Maxwell Fernandes 1, né? Marca lá, convida o pessoal para amanhã, para a aula de amanhã. Fala, gente, amanhã tem aula, tá bom? Deus abençoe. Eu vou fazer aqui um joia aqui. Você printa a tela e fala, amanhã tem aula, tá? Beleza?
Gente, Deus te abençoe. Se puder comentar lá no WhatsApp. Amanhã, se tudo der certo, irmão, eu recebi muitos comentários. Eu não consegui ainda postar o comentário, mas eu vou postar, tá? O seu depoimento lá, eu vou postar na minha página, tá bom? Deus te abençoe. Um beijo no coração. Senhor Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer. Obrigado por essas vidas que estão conosco, Pai, estudando as Santas Escrituras, estudando o livro do Apocalipse. Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é fiel, é perfeito. Papai, eu sei que o diabo tem lutado tanto para que nós não venhamos entender o livro do Apocalipse. Porque ele sabe, Pai, que no Apocalipse está a sentença que o Senhor mesmo deu para ele lá no Gênesis. Mas nesse momento, Pai, obrigado pela vida deste irmão, desta irmã. Obrigado pela vida de cada aluno. Obrigado pela vida de cada um que aqui está, Papai. Que o Teu Espírito Santo repouse sobre o lar, sobre a casa, sobre a família, sobre a parentela. Toque na mente, toque no coração. Dê uma noite de paz abençoadíssima para os Teus filhos. Meu Deus, e que a compreensão bíblica deles, Pai, venha a aumentar cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Que Deus te abençoe. Eu te aguardo, tá? Amanhã nós estamos juntos. Eu vou te mandar mensagem amanhã. Você que ainda não entrou no grupo do Telegram, entra lá, tá bom? Entra lá no grupo do Telegram. Pastor, não tem o Telegram, nem sei o que é Telegram. Tem um link, você vai clicar no link, vai te direcionar para um aplicativo. Baixa ele, porque eu vou estar disponibilizando muito conteúdo lá no Telegram, beleza? Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Uma ótima noite para você.